O tema que a gente vai abordar hoje é um tema que me agrada muito e ele é importante para a gente entender o simbolismo por trás daquilo que se chama a multiplicação dos pães. Mas para a gente entender o próprio simbolismo da passagem e a beleza de tudo aquilo que aconteceu ali com Jesus e os seus discípulos, é muito importante a gente voltar um pouquinho na passagem e compreender a estrutura do evento como um todo. Porque a gente vai ter, no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, o início dizendo ali de Jesus, naquilo que o próprio Haroldo na sua tradução, coloca tradição dos fariseus. Por que a gente vai ver nesse início esse título do capítulo aqui? Porque naquele momento, os fariseus se aproximaram de Jesus para indagá-lo quanto à tradição de lavar as mãos antes de comer algo. E aí, os fariseus faziam isso, não é assim como quem quer saber de verdade o que está acontecendo, por que isso acontece. Não. Os fariseus faziam isso para implicar os discípulos, para implicar Jesus. E aí eles chegam e falam, mestre, os teus discípulos comem sem lavar as mãos, e a tradição manda que se lave antes. Eu não vou entrar em detalhes desta passagem, vou apenas discorrer para a gente compreender como é que se chegou na multiplicação dos pães. E aí Jesus vai dar uma lição que ficou muito conhecida, virou meio quase que um ditado popular, né, que não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas é o que sai da boca. Porque o que entra, vai dizer Jesus, é expelido na latrina. Já aquilo que sai da nossa boca parte do coração. Então, a preocupação que a gente deve ter, é claro que aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de apontamento com relação às necessidades de uma alimentação saudável, nada disso não. Mas a preocupação que Jesus nos traz aqui é para que a gente olhe para aquilo que sai da nossa boca. Porque o que sai da nossa boca revela o nosso coração. E a gente poderia dizer hoje o que sai da nossa boca, o que sai dos nossos dedos teclando nas redes sociais, porque isso revela muito de nós. Revela a nossa indiferença, revela a nossa hipocrisia, revela a nossa compaixão, a nossa empatia, o nosso amor pelo outro, o respeito pela vida, o respeito pela vida em sociedade. Então, aquilo que sai de nós, seja pelas palavras, pelo que nós escrevemos, pelo que nós pensamos, e a gente não consegue ver um do outro, mas apenas o próprio pensamento, aquilo fala de nós. William, mas eu não me comporto 100% corretamente. Faz parte, mundo de provas e expiação não é um mundo de anjos. Então, a gente vai falar o que não deve, a gente vai escrever o que não deve, vai pensar o que não deve. Isso vai acontecer. Mas é importante a gente analisar, corrigir rotas, ver o ponto que se excedeu, aprender sempre. Como vai dizer o próprio Raul Seixas na sua música, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. É da gente sempre reconhecendo aquilo que sai de nós, que parte de um coração ainda não evangelizado, mas que está em busca de um comportamento mais adequado. Isso faz parte. Então, Jesus dá essa lição nos fariseus, meio que sendo ali o advogado dos seus discípulos, né? E parte. E aí ele parte e começa a realizar curas. Curas, de certa forma, em larga escala. Então, trazem um paralítico para Jesus. Jesus, com o seu magnetismo, com o seu fluido, aliado à fé das pessoas, porque ele nunca disse eu te curei. É sempre a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, Jesus ali naquele momento começa a realizar várias curas de paralíticos. Cegos se aproximavam do mestre e saíam enxergando. Gente, imagine a grandiosidade disso. Eu costumo reforçar essa nossa necessidade de, de imaginar as coisas. Porque se a gente já fica encantado quando um médium realiza um alívio através de um passe, ou realiza uma cura através de uma cirurgia espiritual,
Imagine você estar diante de Jesus, que sem a utilização de objetos, sem corte, sem nada, ele impunha as mãos ou manuseava ali o barro e fazia curas. Então é natural que as pessoas comentassem umas com as outras e, de repente, uma verdadeira multidão se aproximava. Cura de paralítico, de cego, de leprosos. A cura dos leprosos é um negócio que merece a nossa análise, porque a lepra, além de tudo, além da dor, além da dificuldade que a pessoa tinha de conviver com a própria doença, ela era colocada à margem da sociedade. Então, quando Jesus cura um chamado leproso, ele automaticamente devolve à pessoa a dignidade, a possibilidade dela ser aceita na sociedade como um irmão, como uma pessoa, de certa forma, vou usar um termo normal, porque com a lepra ela não era considerada normal, ela era deixada à margem, tinha lá o vale dos leprosos, o vale dos imundos. Então, de repente, uma multidão começa a se aproximar. Tinha que se aproximava de Jesus. Como ainda hoje. Hoje não, porque estamos na pandemia, mas tirando esse momento de isolamento, aquele que produz fenômenos normalmente começa a atrair. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, se é certo ou se é errado, apenas uma constatação. Isso se deu com Jesus naquele momento. E o que acontece? Uma multidão se aproxima, passou um dia, passaram-se 2 dias, 3 dias. É como se Jesus pensasse assim, uma hora isso vai ter que acabar. E aí? Estavam diante de um problema. E quando se tem um problema, normalmente em família a gente faz uma reunião, em família, no ambiente profissional se faz uma reunião, se é um casal faz uma famosa DR, né? Vamos discutir a relação. Aí Jesus, opa, vamos convocar uma reunião. Jesus, vai dizer Mateus, convocando seus discípulos, disse. Vamos ver agora qual vai ser a pauta da reunião dirigida por Jesus, que falou: estou compadecido com a turba, com a multidão, porque já permanece comigo há 3 dias e não tem o que comer. Vejamos a sensibilidade de Jesus, o olhar daquele que percebe a necessidade do outro. Porque a gente às vezes quer oferecer o que o outro não precisa. E Jesus percebe. A turba está comigo há 3 dias e ele conhecia ali a turba. Eu já vou adiantar, porque Mateus vai dizer no final que eram aproximadamente ali 5.000 pessoas. 5.000 pessoas, mais ou menos, que compunham essa turba, essa multidão. E Jesus se compadece, ele vai dizer assim: não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E eu morrer no caminho. E esse é um ensinamento, de certa forma, atual, porque Jesus está diante de pessoas com fome. E a gente não pode simplesmente fazer de conta que isso não existe. Jesus virar para os discípulos assim: não, olha, já acabou aqui, né, o que eu tinha que fazer. A gente precisa ir para outro local. Vamos fazer de conta que está tudo bem aqui, deixa eles se virar. Aí cada um se vira como pode, a lei do mais forte predomina. Quem for resistente vai conseguir chegar em casa. É uma discussão que se faz muito nesse momento. Quem tem comorbidade, né, que não conseguir chegar porque está mais fragilizado, morre mesmo. Ah, não, quem for mais velho, discussão atual. A indiferença para com os mais velhos, que é um absurdo. Me perdoe, meus amigos, mas não dá para tratar isso com indiferença, como se trata muitas vezes, naturalizando a morte. A gente estava todo compadecido da Itália quando morriam 300 pessoas por dia, 400, agora morre 1.000 no Brasil todo dia e naturalizamos a morte, está tudo bem, não foi comigo. Então Jesus não foi indiferente, ele não falou assim: não, se vira, eu não tenho nada com isso.
Porque ali, se ele não faz nada, a gente teria muito do que você está vendo hoje. Pessoas mais fragilizadas morrendo. Talvez os mais jovens, os mais resistentes, com mais, né, vigor físico, talvez conseguiriam chegar em casa. Mas Jesus se compadece com a turba. Não queria despedi-los em jejum. Só que tinha um problema. E os discípulos colocam esse problema para Jesus. É uma reunião. Os seus discípulos lhe dizem, anotou Mateus, de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tamanha turba? Isso aqui, imagine, né? É muito bonito Jesus falar assim, olha, vamos alimentar todo mundo. Aí os discípulos falam, mestre, mas de onde? Como vamos arrumar pão para todo mundo? Aqui eu estou vendo gente em Indianópolis, gente de Patrocínio. Quem quiser depois deixar a sua cidade aqui no comentário, fiquem à vontade aí. Mas vamos pegar o pessoal de Indianópolis. Imagine, vamos dividir por 10 a quantidade de pessoas, 500 pessoas numa reunião ali, aglomerado no Centro Espírita de Maíldo. E de repente alguém tem a ideia assim, vamos alimentar esses 500. É fácil arrumar comida para esse tanto de gente? Não é fácil. Isso para não dizer quase que impossível. E aí, eu fico imaginando a cara dos discípulos, né? Tipo assim, Jesus não está batendo bem, Jesus deve estar com algum probleminha, porque a gente está no deserto. Não é numa cidade que você tem padaria, que você tem supermercado, que você tem lanchonete. A gente sai, pega sanduíche daqui, pizza do outro, pão aqui, rosca, pudim. Pudim é uma maravilha, né? Rocambole, vamos distribuir. Ó, tem gente do Maranhão aqui, ó. Marilda está em Estreito, no Maranhão. Renan Oliveira está em Goiânia. Muito bacana, sejam todos bem-vindos. Então, mesmo em cidades muito grandes, não é fácil você arrumar comida assim, num estalar de dedos. E aí, Jesus faz uma pergunta complicada. Jesus vira para os discípulos e fala assim: quantos pães tendes? Quantos pães vocês têm? Eu fico pensando na cara dos discípulos de novo, de o que o Jesus quer dizer com isso, né? Por que ele está perguntando quantos pães que a gente tem? Aí os discípulos começam a colocar a mão na sacola daqui, sacola dali, juntam tudo e falam, olha, 7 pães e uns poucos peixinhos, no diminutivo mesmo, né? Nem fosse um peixão, tem um peixe gigante, mestre. 7 pães e uns peixinhos. Gente, sabe aquela, quando você faz uma sobremesa, e aí chega convidado além da conta, assim, aí você pensa, essa sobremesa aqui não vai dar para todo mundo. Eu vou guardar ela, que na medida que for esvaziando, que o pessoal for indo embora, só para aqueles que são mais chegados, aqueles que ficam na festa até mais tarde, aí eu vou dividir a sobremesa com esses. A famosa diretoria, né? Não, isso aqui é o lanche da diretoria. Então isso aqui não pode misturar. É mais ou menos isso. Os discípulos foram guardando ali, porque pensou, se a gente for comer aqui agora, com esse tanto de gente vendo, eles vão pedir, e aí o que a gente faz? Vamos guardar. Na hora que eles forem embora, a gente come. Eu lembro direitinho quando eu estudava, e às vezes eu estava ali, que eu gostava sempre de andar com house, né? E o pacote de house, às vezes você abria com toda delicadeza, mas sempre faz um barulho, né? Aí às vezes você chegava assim, estava naquele último, na última bala. E aí você pensava, eu tenho que abrir disfarçado, que é para ninguém perceber, né? Que é para ninguém pedir. A realidade é essa, é para ninguém pedir. E aí eu ia todo disfarçadamente, parece só porque era o último, fazer um escândalo danado para abrir aquele negócio. Aí de repente alguém do lado, nossa, você tem house? Eu quero um. E aí? A situação aqui era mais ou menos essa. Os discípulos guardaram aquilo para o final. É para eles, não é para os outros. Aí Jesus pergunta, quantos vocês têm? Aí deve ter dado uma tristeza, né? Ô, mestre, está aqui 7 pães e uns peixinhos. Aí Jesus
manda a multidão se assentar. Detalhe interessante, tem muito simbolismo aqui, a gente vai trabalhar alguns deles para frente aí. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos. E os discípulos à multidão. Então aqui tem um ponto que a gente vai explorar mais na frente. Jesus pega, parte, dá para os discípulos para que estes dessem à multidão. Não foi Jesus que deu. E todos comeram e se saciaram. E levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Eu não vou entrar em detalhes se Jesus multiplicou, se Jesus dividiu, se isso aqui foi só uma sensação de saciedade. Eu não vou entrar nesses detalhes. Mas algo que me dá a entender que Jesus realmente multiplicou foi esse ponto de que sobraram 7 cestos cheios de pedaços. Então me parece que pode ter havido aqui uma materialização. Jesus manipulava os fluidos para quem curava uma hemorragia, para quem restabelecia a visão, para quem caminhava sobre as águas. Então ele tinha uma capacidade de manipular os fluidos que ele não consegue compreender. Então, para ele ter realmente multiplicado, como vai dizer Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, vai que Jesus tem ali habilidades, que eu acredito, foi o que aconteceu, de realmente multiplicar para alimentar os outros. E aqui a gente tem que voltar, então, um pouco na lição. Quem ganhou pão? Por que eu pergunto isso? Porque há um pensamento, inclusive dito por espíritas, que a gente não deve ajudar as pessoas, porque se a pessoa passa por alguma dificuldade é porque ela fez algo por merecer, e a lei de causa e efeito não deve receber a nossa influência. Pode parecer chocante para vocês de Indianópolis, para o pessoal de Goiânia e de Estreito do Maranhão. Mas eu já ouvi isso em live, de que a gente não deve preocupar com justiça social, com ajudar, porque cada cidadão tem que dar seus pulos, e senão a gente vai estar acomodando as pessoas. Eu entendo alguns pensamentos. Mas Jesus aqui nos dá uma lição. Ele não fez distinção. Só recebe o pão quem merecer. Ele simplesmente faz o que tinha que fazer e pede para os discípulos distribuir. Quem quisesse pão, ia comer pão. Então a gente tem que trabalhar muito essa ideia, porque há um movimento de que você não pode ajudar quem está na rua, porque senão a rua fica muito atrativa. Teve uma polêmica recentemente, mas vira e mexe isso acontece. O próprio padre Júlio Lancelotti, que é um padre que eu admiro demais, que tem um trabalho com morador em situação de rua. Ele foi criticado porque dizem que, como tratam muito bem quem mora na rua, ou fica. Vejam, como se a rua fosse por si só atrativa. Ai, que maravilha, eu estou na vontade de passar um mês na rua. A rua é tão atrativa. Veja, o pensamento de muitas pessoas adoecidas. Então Jesus, ele ajuda. O que o outro fez ou vai fazer é responsabilidade do outro. Jesus faz a parte dele para aliviar a fome daqueles que padeciam de fome naquele momento. Nós vivemos uma sociedade, meus irmãos e minhas irmãs, em que muitas pessoas na rua reviram lixos para comer lixo na nossa casa, do que a gente desperdiça. E a gente quer agora recriminar essas pessoas, dizendo que elas estão na rua porque a rua é atrativa, inibindo a ação daqueles que se dispõem a fazer alguma coisa, como o padre Júlio Lancelotti. É um negócio que a gente precisa falar disso. Então Jesus não observou mérito de cada um. Que a gente pensa que a pessoa é pobre porque não se esforçou. Mas não se esforçou o suficiente. Aí ela olha para alguém da África e fala, mas os africanos não se esforçam.
Era alguém no sertão nordestino, lá, na maior dificuldade, falar, é só se esforçar que você consegue. Não compreendendo os muitos motivos que levam as pessoas a viver na pobreza. Então Jesus não se mantém indiferente em relação à dor do outro. Ele se compadece e se dispõe a fazer algo de maneira indistinta. Ele não coloca condições para amar. Ele não coloca condições para ajudar. Ele ajuda. Ele faz a sua parte. E a grande pergunta é: quem são os discípulos de Jesus na atualidade? Porque ali ele convocou os discípulos. Convocou como convoca a cada um de nós. E quando ele faz a multiplicação dos pães, o que eu disse lá atrás, ele mesmo não distribui. Quem distribui são os discípulos. E aí me faz lembrar do livro Voltei, do irmão Jacob, que não sou eu, é bom que se diga, é outro Jacob, é um pseudônimo adotado por Frederico Figner, né? Um belíssimo livro, Voltei, que vale a pena, maravilhoso, porque ali a gente vai aprender, inclusive, que a caridade material, quando não está acompanhada da caridade moral, ela faz bem para o outro. Porque quem recebe a caridade material, uma cesta básica, um pão, um agasalho, já é beneficiado porque teve o seu frio diminuído, resolvido, teve a sua fome saciada, não está mais com sede. Então isso é ótimo. Mas a caridade moral, ela ajuda quem também faz a própria caridade. Então, o nosso desafio não é fazer a caridade material ou a caridade moral, mas é fazer os dois. Porque quando se faz a caridade material, é necessário que se faça junto a caridade moral. O próprio ato de dar esmola, que Kardec trabalha, se a gente não souber fazer isso, a gente constrange o outro. Então, saber dar esmola é um gesto que denota ali caridade moral. Então, mas voltando à questão aqui, no livro Voltei, o irmão Jacob coloca que Deus ajuda a criatura através das criaturas. E na multiplicação dos pães nós temos Jesus ajudando as criaturas através das criaturas. Jesus é Deus? Não, mas é um enviado dele. É um ministro dele. É um missionário. É um Messias que nos ajuda. Mas este tem, por sua vez, os seus emissários, os seus enviados. Como vai dizer Emmanuel, no livro, se não me falha a memória, Caminho, Verdade e Vida, um capítulo chamado Embaixadores do Cristo. Então Jesus continua tendo os seus embaixadores, continua tendo os seus discípulos, com a finalidade de socorrer os aflitos. Os aflitos do corpo, que padecem fome, e os aflitos da alma, que às vezes estão com os armários lotados de comida, com os armários cheios, a geladeira cheia, mas com a alma vazia, necessitando ali agora não de um pão material, mas de um pão espiritual, de uma palavra amiga, de um ouvido amigo, de uma mensagem de bom ânimo, de um boa noite, como vai? Então, Jesus conta com cada um de nós para aliviar o sofrimento do outro. E alguém pode pensar, William, mas o que eu tenho para doar é tão pouco. Eu estou cheio de imperfeição, cheio de dificuldade na vida, como é que eu vou ainda assim socorrer e auxiliar os outros? Aí é que entra a lição, talvez a principal. Tem muita gente preocupada se Jesus multiplicou, se dividiu e brigam por causa disso. E ficam brigando, não, multiplicou, não, dividiu, não, foi só uma sensação de saciedade. E a gente esquece do espírito, ficando preocupado com a letra. E o espírito é o ensinamento. E o ensinamento aqui vou pegar Palavras de Vida Eterna, capítulo 9, quando Emmanuel diz, em verdade, o mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu, ou seja, não abriu mão das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam.
Porque cá entre nós, gente, 7 pães para 4, 5 mil pessoas, migalhas. É praticamente nada. Só que, não sei se vocês já ouviram aquela expressão, acredito que já. O muito sem Deus é nada, mas o pouco com Deus se torna muito. E a gente vai ver na prática dessa passagem, o pouco com Jesus se tornou muito. Então, essa é uma lição, como eu gosto de dizer, para nós. Não é para a gente ficar olhando aqui achando ela linda, maravilhosa. É entender que a nossa migalha, apoiada na boa vontade, na disposição em servir, no carinho, na fraternidade, no respeito, na empatia, na compaixão, no altruísmo, na indulgência, essas migalhas que nós doamos, quando aliadas com a proposta de Jesus, elas são capazes de alimentar multidões. Basta observar quando alguém lá atrás decidiu fundar, por exemplo, o Centro Espírita. Irmã Hilda e tantos outros, aqui já que a live agora ela transcende a questão de Indianópolis. Às vezes, uma migalhazinha de disposição de alguém decidir fundar um centro espírita. Vejamos a multidão que já foi beneficiada por conta desse auxílio. Desse auxílio que alguém quis lá atrás, mesmo com toda dificuldade, mas ainda assim com amor. E quando se faz com amor, aí a coisa realmente toca muitos e muitos corações. E aí, quando a gente vai observar a continuidade da reflexão de Emmanuel, quando ele vai nos chamar a atenção disso, não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio pequenino que deve encontrar em ti. Então, mesmo que pequeno, é necessário encontrar algum tipo de auxílio em nós. Porque Jesus, assim como os bons espíritos, não vai criar em nós a disposição de servir. Ele precisa de algo, mínimo que seja, para que possa atuar a partir de nós. Basta lembrar da questão 459, que Kardec vai trabalhar uma questão quase que relacionada, já que muito relacionada à obsessão, mas dá para a gente aproveitá-la para a questão também na prática no bem. Quando pergunta, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta é, a esse respeito, sua influência é maior do que credes. Frequentemente, são eles que vos dirigem. Ou seja, eles influenciam, mas não criam, como na questão 467 a gente vai observar. Pode se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos, ou os atraem por seus pensamentos. Então, nós é que os atraímos pelos desejos ou pelos pensamentos. Isso, os espíritos que nos solicitam ao mal. E em relação ao bem? A mesma coisa. Pelo pensamento e pelo desejo, nós atraímos espíritos para nos influenciar na prática do bem. Então, meus amigos, a gente precisa compreender que essa parábola, esse ensinamento, essa passagem, que isso aqui realmente aconteceu, nos traz lições valiosas que a gente precisa compreender para que a gente possa praticar. Entendendo que Jesus não vai se materializar aqui na Terra para sair auxiliando as pessoas. Ele vai contar com o nosso auxílio, como contou com o auxílio dos discípulos para alimentar
aquela multidão. Agora, a gente precisa ter paciência para desenvolver em nós as habilidades de um espírito puro. E eu quero até dizer, para tranquilizar, que a gente às vezes começa a ter uma visão de nós mesmos muito, de certa forma, pessimista. E a gente começa a se colocar quase que numa condição de um espírito lá ainda primitivo. E não é bem isso. Nós já temos o anjo que um dia vai nascer. Como vai dizer uma belíssima música, um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E a gente precisa compreender então que esse anjo que vai predominar um dia já existe em nós. E ele se manifesta todas as vezes que nós amamos de maneira incondicional. Por exemplo, um pai e uma mãe, quando amam os filhos de maneira incondicional, já tem ali o amor característico de um anjo. Quando nós abrimos mão de algo em benefício de outro, nós temos o desapego, que é um atributo, que é uma virtude de um espírito superior. Então, um grande desafio que nós temos é fazer com que esses lampejos de bondade que nós temos se tornem cada vez mais frequentes. Alguém está dizendo aqui agora que tem certeza que o senhor Arão e a dona Lica estão te aplaudindo do andar de cima. Sim, são os fundadores, eu me lembrei agora que sempre que a gente vai lá, o Aguinaldo faz questão de ressaltar o nome deles. Agora, imaginemos, será que a dona Lica e o senhor Arão eram espíritos puros? Eu não os conheci, mas eu tenho certeza que não. Porque este mundo não é um mundo de espíritos puros. Tirando Jesus e talvez um ou outro que realmente passou por aqui numa missão grandiosíssima, todos nós estamos mais próximos da origem, ou seja, da criação, do que do destino final. Mas isso não nos impede de, apesar das nossas limitações, oferecer algumas migalhas, como a dona Lica e o senhor Arão ofereceram lá atrás, para que aí sim essas migalhas, nas mãos de Jesus, consiga alimentar e fortalecer uma multidão, como o Centro Espírita Irmã Hilda já saciou a fome material, que eu já comi daquela sopa lá que é uma delícia, como já saciou a fome espiritual de muita gente. E assim como a dona Lica e o senhor Arão, cada um de nós pode oferecer uma migalha para que Jesus converta essa migalha em milhares de pães, materiais e espirituais, que venham a amenizar o sofrimento tão grande com que muitas pessoas atravessam este período de pandemia, como já atravessavam antes e vão atravessar depois. Infelizmente, nós teremos muitos e muitos anos em que o sofrimento fará parte, em que a desigualdade social colocada pelos espíritos para Allan Kardec, que não é fruto do homem, que não é fruto de Deus, mas fruto do homem, enquanto houver muita desigualdade, a gente vai ter que conviver com a fome, com a miséria, e boa parte da violência que se estabelece hoje é por conta disso. Leon Denis chega a colocar que a justiça e a paz só serão possíveis quando a gente trabalhar o nosso egoísmo, o egoísmo que vai dificultar as relações e ampliar a desigualdade social. Então, são temas que Jesus aborda de maneira subjetiva. Tudo nessa passagem da multiplicação dos pães. Nos convidando a abrir mão um pouco do nosso egoísmo em benefício do outro. Se a gente fizer isso um pouco, reduzindo uma migalhazinha que seja do nosso egoísmo, isso nos fará bem. E a gente vai perceber que nos fazendo bem, uma frase que é atribuída, não me lembro o autor agora, a gente vai começar a fazer o bem, nem que seja por egoísmo. Ah, não, mas foi tão bom fazer que eu quero continuar. E aí as pessoas continuam fazendo bem, como muitos vídeos circulam na internet, de quem faz o bem, pega o gosto por isso e replica, e vai fazendo, e vai inspirando. E assim nós criamos uma cadeia, uma corrente de solidariedade, auxiliando então os mais infortunados. Meus amigos,
É isso que eu gostaria de deixar para reflexão de todos. Quando eu falei lá atrás em relação à pressa que nós temos e às vezes a tristeza de não ter atingido aquilo que nós já almejamos, nós já falamos, nossa, eu quero chegar ali. A gente às vezes olha para um Chico Xavier e fala, eu quero ser como o Chico, naquela bondade, naquela ternura, no carinho que ele se dirigia às pessoas. E aí é importante lembrar de uma mensagem, também do livro Voltei, quando vai dizer assim, não aguarde um reajustamento apressado. Se a semente exige tempo, com o frio e o calor, a chuva e o sol, para germinar e produzir, por que motivo reclamar a realização de espiritualidade superior de minuto para outro no ser eterno? Plantemos e trabalhemos. Então vamos plantar e vamos trabalhar. Diz o Espírito, sobra-nos o prazer de servir. Que a gente possa encontrar o prazer de servir. Nisso é a verdadeira felicidade que caracterizou Chico Xavier e tantos outros amigos. Muita gratidão, muito obrigado a todos. Um abraço virtual, com muita saudade de estar aí pessoalmente com vocês e espero que estejamos aí em breve, no tempo que Deus realmente nos permitir. Wilma, muito obrigado. Essa excelente palestra. A gente já esperava que realmente seria uma palestra agradável. E falávamos antes de começar a live dessa demora da pandemia. Acho um espaço na sua agenda para, novamente, nós fazer outra live. Você fala bem, e com certeza todos estão gostando, né? E nós aqui em Indianópolis, especialmente, gostamos muito da sua palestra. Todos aqui gostam. Quando fala assim, tal dia agora o William vem fazer a palestra. Pessoal, então eu vou. Então a gente não quer deixar você, não. Você foi a primeira vez que fez a palestra fora, né? Foi aqui em Indianópolis, e a gente quer continuar com isso. Obrigado, viu? Pois é.